Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Nós estaremos dando continuidade à leitura deste livro, tá bom? Discípulo Radical, do Dr. John Stott, tá bom? Hoje nós vamos para a segunda característica, dentre as 8, da qual o escritor ele traça, tá bom? Então vamos lá para a nossa leitura. Nós já temos 2 vídeos que os irmãos podem ter a liberdade de velar e analisar, dentro do prefácio e a primeira característica, que é o inconformismo, tá bom? Muito bem, deixe o seu like, compartilhe e comente também para nós continuarmos com este trabalho maravilhoso. A segunda característica tem por título Semelhança com Cristo. Em abril de 2007, comemorei meu 86º aniversário e usei a oportunidade para anunciar minha aposentadoria do Ministério Público Ativo. Apesar de recusar todos os compromissos subsequentes, já tinha em minha agenda um convite para falar na conferência QUISC, em junho daquele ano. Este capítulo é baseado no texto daquele último sermão. Lembro-me claramente da pergunta que mais incomodava meus amigos e eu quando éramos jovens: qual é o propósito de Deus para o seu povo? O que vem depois de nos convertermos? É claro que conhecíamos a famosa declaração do breve catecismo de Westminster de que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E nos entretínhamos com uma declaração ainda mais breve: ame a Deus, ame o seu próximo. Porém, nenhuma delas parecia ser totalmente satisfatória. Assim, gostaria de compartilhar o que tem feito minha mente descansar ao me aproximar do fim de minha peregrinação pela terra. É o seguinte: Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o seu povo. Inicialmente, apresentei um fundamento bíblico para o convite à semelhança com Cristo. Deixa eu repetir aqui. Inicialmente, apresentarei um fundamento bíblico para o convite à semelhança com Cristo. Depois, darei alguns exemplos do Novo Testamento e, finalmente, partilharei algumas conclusões práticas. Base bíblica. A base bíblica não é um simples texto, pois ela é mais substancial do que podemos resumir em um texto. Consiste de 3 versículos que será bom mantermos relacionados. Romanos, capítulo 8, versículo 29, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 e 1 João, capítulo 2, versículo 2. O primeiro texto é Romanos, capítulo 8, do versículo 29. Deus predestinou seu povo para serem conforme a imagem de seu filho. Quando Adão caiu, perdeu muito, apesar de não tudo, da imagem divina na qual ele havia sido criado. Porém, Deus a restaurou em Cristo. Conformidade à imagem de Deus significa ser como Jesus, e a semelhança com Cristo é o propósito eterno para o qual Deus nos predestinou. O segundo texto é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando ou refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados ou mudados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. A perspectiva mudou do passado para o presente, da predestinação eterna de Deus para a transformação que ele realiza em nós no presente por meio do seu Espírito Santo. Do propósito eterno de Deus de nos fazer como Cristo, para a obra histórica de nos transformar à imagem de Cristo mediante o seu Espírito. O terceiro texto é 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E se Deus está trabalhando com essa finalidade,
Não é surpresa que ele nos chame para cooperar com ele. Siga-me, diz ele, imite-me. Muitos já ouviram falar do livro Imitação de Cristo, escrito no início do século XV por Thomas A. Kempis. Todas as edições e traduções foram publicadas que, depois da Bíblia, ele é provavelmente best-seller mundial. Na verdade, ele não fala sobre imitar a Cristo, pois seu conteúdo é bem mais diverso. Porém, o título se originou das primeiras palavras do livro e sua enorme popularidade é uma indicação da importância do assunto. Assim, retornando a 1 João, capítulo 3, versículo 2, nós sabemos e não sabemos com detalhe o que seremos, mas sabemos que seremos como Cristo. E, na verdade, não há necessidade de sabermos mais nada. Estamos contentes com a gloriosa verdade de que estaremos com Cristo e seremos como Ele é. Aqui, então, estão três perspectivas: passado, presente e futuro. E todas apontam para a mesma direção: o eterno propósito de Deus. Nós fomos predestinados. O propósito histórico de Deus, nós estamos sendo mudados, transformados pelo Espírito Santo. E o propósito escatológico de Deus, seremos como Ele. Tudo isso contribui para a mesma finalidade de semelhança com Cristo, pois esse é o propósito de Deus para o seu povo. Tendo estabelecido a base bíblica, ou seja, a semelhança com Cristo é o propósito de Deus para o povo de Deus, quero prosseguir ilustrando essa verdade com vários exemplos do Novo Testamento. Antes, uma declaração geral de 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se afirmamos ser cristãos, devemos ser como Cristo. Nós temos mais agora um subtópico do tópico que diz assim: exemplos. Papai, tá chegando barulho aí? Tá não, meu filho, pode ficar à vontade. Ah, isso aí é teste? Não, já é o vídeo já gravando. Desculpa, e deixa o like. Tá bom, vai lá. Exemplos do Novo Testamento. Devemos ser como Cristo em sua encarnação. Alguns podem recuar horrorizados ante a tal ideia. Será que a encarnação foi um evento totalmente único e impossível de ser imitado? A resposta é sim e não. Sim, porque o Filho de Deus assumiu nossa humanidade para si mesmo em Jesus de Nazaré, uma vez por todas e sem necessidade de repetição. Não, porque todos nós somos chamados a seguir o exemplo de sua humildade. Assim, Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 8. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Devemos ser como Cristo em seu serviço. Passaremos agora da encarnação para a vida de serviço. Assim, vamos para o cenáculo, onde Jesus passou a última noite com os discípulos. Durante a ceia, ele tirou a vestimenta de cima, cingiu-se com uma toalha, colocou água numa bacia e lavou os pés dos discípulos. Quando terminou, ele retomou seu lugar à mesa e disse: Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículos 14 e 15. Alguns cristãos atacam a ordem de Jesus literalmente e muitas vezes fazem a cerimônia do lava-pés por ocasião da ceia do Senhor. E talvez eles estejam certos. Porém, a maioria aplica a ordem culturalmente, isto é, assim como Jesus fez o que, em sua cultura, era o trabalhador de um escravo,
era o trabalho de um escravo, nós, em nossa cultura, não devemos considerar nenhuma tarefa simples ou humilde demais. Devemos ser como Cristo em seu amor. Como escreve Paulo, e andar em amor, como Cristo nos amou e assim entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício de Deus em aroma suave. Efésios capítulo 5, versículo 2. Andar em amor é uma ordem para que todo o nosso comportamento seja caracterizado pelo amor. Já entregar-se por nós é uma tarefa, é uma referência clara à cruz. Assim, Paulo está nos incentivando a ser como Cristo, em sua morte, a amar com o amor do Calvário. Percebe que o que está acontecendo? Paulo nos está impelindo a ser como Cristo da encarnação, o Cristo do lava-pés e o Cristo da cruz. Tais eventos indicam claramente o que significa, na prática, ser semelhante a Cristo. Por exemplo, no mesmo capítulo, Paulo estimula os maridos a amarem as esposas como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Efésios 5, 25. Devemos ser como Cristo em sua longanimidade. Aqui consideraremos o ensino de Pedro e não o de Paulo. Todos os capítulos da carta de Pedro falam do sofrimento de Cristo, pois o contexto da carta é o começo da perseguição. No capítulo 2, em especial, Pedro incentiva os escravos cristãos, se punidos injustamente, a suportar o sofrimento sem pagar o mal com o mal. 1 Pedro 2,18. Somos chamados a agir assim porque Cristo também sofreu, deixando-nos o exemplo para que sigamos seus passos. 1 Pedro 2,21. Tal chamado à semelhança com Cristo no sofrimento injusto pode se tornar cada vez mais significante em muitas culturas, nas quais a perseguição tem crescido. Devemos ser como Cristo em sua missão. Tendo observado o ensino de Paulo e de Pedro, observaremos o ensino de Jesus registrado por João no capítulo 17, versículo 18, no capítulo 20, versículo 21. Em oração, Jesus diz ao Pai: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E ao comissioná-los, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essas palavras têm um significado profundo. Não se trata apenas da versão da grande comissão registrada no Evangelho de João. É também uma instrução para que a missão dos discípulos se assemelhasse à de Cristo. Em que sentido? As palavras-chave são: enviei ao mundo. Isto é, como Cristo teve de entrar em nosso mundo, nós também precisamos entrar no mundo de outras pessoas. Isso foi explicado com eloquência pelo arcebispo Michael Ramsey, que diz: nós declaramos e recomendamos a fé à medida que saímos e penetramos nas dúvidas dos duvidosos, nas perguntas dos questionadores e na solidão daqueles que perdem o rumo. Essa entrada no mundo de outras pessoas é exatamente o que queremos dizer por missão encarnacional. E toda missão autêntica é encarnacional. Aqui então, talvez, as 5 principais maneiras pelas quais devemos nos assemelhar a Cristo em sua encarnação, em seu serviço, em seu amor, em sua longanimidade e em sua missão. Muito bem, meus queridos, graças a Deus nós conseguimos concluir mais uma etapa dessa leitura maravilhosa que é do livro do Dr. John Stott, tá bom? Um ótimo dia para você e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.